Continuando aí, as nossas fórmulas então ΔL é igual ao comprimento final menos comprimento inicial e ΔL é igual ao comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, que é TF menos TI. A gente geralmente usa mais TF TI. Então esse alfa é uma letra grega, o delta também é uma letra grega que significa variação. Então o LI nessa equação significa comprimento inicial, o LF comprimento final. O que é o comprimento inicial? O comprimento antes do corpo dilatar, o comprimento normal dele. Comprimento final é o comprimento que ele tem após a dilatação, que é um pouco maior. Se for contração, o comprimento final é um pouco menor. O ΔL, nós podemos falar variação de comprimento, delta significa variação, L comprimento, ou dilatação linear, o que varia, o que aumenta ou o que diminui. Essas três grandezas podem ser dadas em metros, centímetros, milímetros, quilômetros, etc., qualquer unidade, desde que todas elas estejam na mesma unidade. O TI e o TF significam temperaturas inicial e final, e o alfa significa coeficiente de dilatação linear, que depende do material, cada material tem o seu. As temperaturas geralmente são dadas em graus Celsius, poderia ser Fahrenheit ou Kelvin, mas no geral a gente usa mais o grau Celsius. E o coeficiente de dilatação a unidade é graus Celsius elevado a -1. Vou explicar como que funciona isso aí. Então, aqui eu coloquei, antes da gente fazer o exemplo, alguns exemplos de coeficientes de dilatação linear de alguns materiais a 20 graus Celsius. Se a temperatura aumentar mais, o coeficiente de dilatação pode variar. Bom, então vamos fazer o seguinte. O coeficiente do alumínio. O alfa, o coeficiente do alumínio, vale 23 vezes 10 elevado a -6 graus Celsius a -1. Lembra daquela tabela que a gente tem lá na matemática? Que tudo que está para a direita, tem uma tabelinha lá na matemática que diz o seguinte, olha, tudo que está para a direita do zero é positivo, e tudo que está para a esquerda do zero é negativo. Então aqui mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, do lado de cá -1, -2, -3 e assim sucessivamente. O que acontece? O coeficiente de dilatação, ele vem geralmente expresso em potência de 10, porque ele é um número muito pequeno. Números muito pequenos ou muito grandes na física geralmente são escritos com potência de 10. Mas na hora de fazer os cálculos, nós não vamos poder deixar em potência de 10, vai complicar. Então nós vamos aprender a tirar essa potência. Então olha aqui, o número 23 é o número inteiro. A vírgula está aqui, depois dele. -6 significa que eu vou pegar essa vírgula que está aqui e vou andar ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, negativo, expoente negativo, a gente anda para a esquerda. A potência de 10, essa potência de 10 a -6, indica o número de casas decimais que a gente vai deslocar para a esquerda ou para a direita. Se o expoente é negativo, deslocamos para a esquerda. Se ele é positivo, deslocamos para a direita. Mas o que significa? Então veja bem, se eu tirar esse número aqui da potência, ele fica 0,000023 graus Celsius a -1. O que significa isso? Significa que a cada 1 grau Celsius que a temperatura aumentar dessa barra de alumínio, ela vai crescer 0,0000023 metros, centímetros ou milímetros do seu comprimento. O coeficiente, ele é um número que me indica o tanto que o corpo vai crescer no seu comprimento, na sua medida, para cada 1 grau Celsius que a temperatura aumenta, ou o tanto que vai diminuir para cada 1 grau Celsius que a temperatura diminui. Olha o aço. O coeficiente do aço é 12 vezes 10 a -6 graus Celsius a -1. Todos os metais, no geral, vêm com potência de -6. Quase todos. A vírgula do 12, ela tá aqui, tá nesse lugar aqui, -6 significa que eu vou pegar essa vírgula e vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Nesse caso aqui, meu número vai ficar 0,00012 graus Celsius elevado a -1. Quer dizer que para cada 1 grau Celsius que a temperatura aumentar, essa barra de aço vai crescer 0,00012 nos milímetros, centímetros ou metros no seu comprimento. O chumbo, 29 vezes 10 a -6 é o coeficiente do chumbo. A vírgula do 29 está aqui, depois dele, não está, mas está. Então, eu vou pegar essa vírgula, vou andar 1,
2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Vou parar aqui, ó. Não significa colocar 6 zeros, é deslocar 6 casas para a esquerda. Então, para cada 1 grau Celsius que o vidro dilata, que a temperatura do vidro aumenta, o chumbo, para cada 1 grau Celsius que a temperatura do chumbo aumenta, o chumbo dilata 0,00029 metros, centímetros ou milímetros no seu comprimento. Observe o vidro. O vidro comum tem um coeficiente 9 vezes 10 a menos 6. Eu vou pegar a vírgula aqui, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ficou 0,00009 graus Celsius a menos 1. O vidro pirex, o que é o vidro pirex? É esse vidro que faz panela de vidro, que tem caneca de vidro, essas marinex que a gente põe no forno, né, que assa torta salgada, que põe macarrão, que faz lasanha. Então são aqueles vidros mais resistentes. Olha para vocês verem que o coeficiente dele é menor, 3 vezes 10 a menos 6. Eu vou pegar a vírgula aqui, vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que acontece? Eu ponho um prato de vidro comum lá dentro do forno, ele trinca. Sabe por quê? Porque o coeficiente de dilatação dele é mais alto. Ele tem facilidade para dilatar. Quanto mais alto o coeficiente, mais o corpo se dilata. Então, no instantinho ele rompe, porque ele dilata. Já eu coloco o vidro pirex lá dentro do forno, ele não dilata, dificilmente ele quebra, ele trinca. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação dele é muito pequeno. As moléculas se afastam, mas nem tanto a ponto de trincar, de rachar. Então, desses materiais todos aqui, o chumbo é aquele que tem mais facilidade para dilatar, porque ele tem o maior coeficiente de dilatação, tá certo?